Queridos, abra sua Bíblia lá em João 17. Nós já tivemos um momento, também queremos saudar aqueles também acompanhando o culto pelo canal da igreja, pelo YouTube, Instagram, ou Facebook. Muito bom tê-los aqui conosco. Na noite do dia 31, nós abordamos sobre unidade, trabalhando em João 17. E hoje me volto a João 17, acredito que ainda teremos algum tempo ainda em João 17. E nós já nos debruçamos sobre o Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, né? A oração padrão, modelo de Jesus para nós. E eu quero também me debruçar com vocês sobre o capítulo 17, sobre essa oração chamada oração sacerdotal. Hoje nós não avançaremos muito, né? Nós vamos nos deter mais aqui nos primeiros versículos, até de 1 a 5. Mas antes da leitura eu queria apenas, se forem colocar, eu estou usando a Nova Almeida, tá? João 17 se divide claramente em 3 seções. Primeiro, a oração de Jesus por si mesmo, centrada na glorificação mútua entre o Pai e o Filho. Vem então os versículos de 1 a 5. Segunda parte, que nós não abordaremos nesta noite. A intercessão por seus discípulos, com ênfase na preservação, santificação e missão no mundo. Depois eu vou repetir os versículos para vocês, não se preocupe, né? Os versículos de 6 a 19. E uma terceira parte, a oração pelos futuros crentes. Aí nos encaixamos, né? Cujo foco é a unidade perfeita que reflita a unidade divina, né? Que vai até os versículos de 20 a 26. E paremos aqui. Então vamos fazer essa leitura desse texto, vamos com temor e tremor nos debruçar diante de um texto sagrado, um texto que João escreveu. E quando nós olhamos para João 17, mesmo o texto sendo escrito no grego koiné é o grego comum, falado por todo mundo ali da cultura grega, né? Não era um grego, não estamos falando de um grego clássico, né, Milton? Falando do grego comum. Por que isso? Mas a Bíblia precisava ser escrita no grego clássico, mas... Não, porque a Bíblia é para o povo. É para que todos possam ler a Bíblia, uma linguagem mais simples. E é muito interessante porque nós encontramos muito da cultura hebraica no texto que João escreve. Não é por um acaso que João, o livro de João, é o livro mais espiritual que nós encontramos na palavra de Deus. É muito profundo. É como se esse texto nos colocasse diante de um espelho. E a gente pudesse se ver de forma total mesmo, né? Quem de fato somos. E nós vamos perceber, e eu acho que no decorrer do estudo, só anunciar aos irmãos que eu ainda estarei pregando até no próximo domingo. Entro de férias amanhã, mas ainda venho pregar na primeira igreja, substituindo o pastor Benedito, tá? Então vou pregar no domingo de manhã e à noite. Depois o Adonias assume aí com a equipe dele. Viu, queridos? Ainda estamos tentando fechar para poder viajar. Nós estamos ainda em batalhas aí. Boas batalhas, né? Então, queridos, percebo nesse texto que eu penso que nós precisamos estar reverente diante dele. Não é mais que os outros, mas é um do texto. E eu queria que você fizesse esse paralelo, não necessariamente você vai dizer que é tal qual. O que tem de igualdade aqui é que ele ensina aos discípulos como falar com o Pai. Aqui ele está falando com o Pai, intercedendo, falando sobre aquele momento que era chegado, falando da glória dele e a glória do Pai, mas também ora pelos discípulos que estavam ali. É por ele que ele ora para que eles tenham unidade, para que eles sejam preservados na santidade, preservados na palavra de Deus.
E nós também entramos nesse texto, né? Ele orou pela Marisete, orou pela Mari, pela Ana Clara, pela Creuzinha, pela Márcia, o Ronaldo. Calma. Sem ajuda de universitário, tá? Irmão Nonato. Tá certo, Nonato? Sem ajuda universitária. Então vamos para o texto. O texto inicia dizendo assim: depois de dizer essas coisas, o que está abordando aí desde o capítulo 13, né? Mas você começa a perceber já a partir do versículo 16 do capítulo 16, a tristeza que vai se abater sobre eles pela partida de Jesus, a palavra de despedida. Então, depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus, literalmente levantou os olhos, né? Alguns querem questionar que não se trata aqui da expressão céus mesmo, mas a ideia é que não estava olhando para isso que nós podemos ver. Mas não é somente isto, é olhar para onde Deus está, tipo de honra a Deus. Pai, e ele disse, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade. Lhe deste, por que não disse me deste? Porque ele está falando sobre ele como filho, né? Então, assim como lhe deste, ao Filho, autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Versículo-chave desse texto aqui do capítulo 17. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos abre o entendimento, nos faz perceber essa grandeza, Deus, deste momento e dessa grande revelação que o Senhor nos deu na pessoa do teu Filho. Que coisa majestosa, Senhor, poder estar com o Emanuel, em poder ter a presença dele em nós, ter a vitória, Senhor, conquistada por ele naquela cruz. Nós oramos com o coração cheio de gratidão, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em Cristo e o Senhor nos salvou através do sacrifício de Cristo, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O comentarista diz que Jesus, nesse momento, sabe que tinha 12 horas ainda de vida. O tempo estava contado. 12 horas. O que você faria em 12 horas? Se nós soubéssemos que nós temos exatamente meio-dia, metade de um dia, o que faríamos? Jesus não sai para a praça, Jesus não vai ao templo, Jesus não vai pregar para uma multidão, ele se reserva a um grupo menor de pessoas que caminhou com ele, que viu os milagres, que presenciou a manifestação de Deus, que viram exatamente que ali estava o Messias, receberam a palavra dele, acreditaram e dedicaram a vida ao Senhor. Quem era pescador deixou de ser pescador, quem cobrava imposto deixou de cobrar imposto, tiveram a vida mudada. É com este que Jesus passa essas últimas 12 horas de tempo. Eu acho que tudo em nós começa na família e também termina na nossa família. A celebração começa quando a gente nasce na nossa família e a partida também termina ali em família. Por isso é muito importante amar a família.
Jesus está entre os seus discípulos. Eu creio que certamente Maria e os seus irmãos já haviam se convertido, já tinham se voltado, na verdade. Ela cria nisso, tinham se voltado para a certeza de que ele realmente era o Messias, não era um agitador, como há um momento que eles são chamados para intervir. Naquele momento que eles estão à porta batendo, ele diz: quem é meu pai e minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para os seus discípulos. Havia pressão para que parassem o Jesus, o pregador. Estava atrapalhando a religiosidade no templo, e ele estava pregando o Evangelho. Já que você pensou aquilo que eu lhe propus a fazer, refletir o que você faria com 12 horas. Essa semana eu vi rapidamente uma senhora, não sei se vocês viram isso no Instagram, que alguém falava sobre isso, ela planejou o culto fúnebre dela. E o pior, ela falou no culto fúnebre, porque ela havia deixado gravado. E diz que foi espetacular isso. Eu não vim falar de morte, não. Vim falar de vida. Diz que foi espetacular porque muitas pessoas se converteram. Diz que quem entrava naquela igreja, que disse: olha, a mulher que morreu está falando. E eu contando, as pessoas vinham e entregavam a vida para Jesus. Mas isso não é problema, não. A gente pode, inclusive, planejar. A gente não sabe qual é o dia. A gente pode dizer: eu quero que o culto seja um culto alegre para a glória de Deus. Eu quero que pregue esta mensagem. Eu quero que todo mundo que esteja ali possa ser confrontado com o Evangelho. A gente pode fazer essa escolha. Se é para partir, mas partir com humildade, né? Com honra, né? Deixando o Evangelho sendo pregado. Mas voltemos aqui, querido. É nesse contexto de despedida, eu ouso não afirmar, mas dar uma pitadinha daquilo que creio, de que esta oração, ela acontece no Getsemane, assim como Mateus falou. Mateus demonstra que ele está de joelho orando intensamente. E não há contradição aqui. João nos apresenta ele levantando os olhos. Não há nenhum problema de joelho dobrado com os olhos levantados. Ou há? Há algum problema? Essa oração, em João 17, ela encerra aquele momento do cenáculo. Eles terminam de celebrar a ceia. No próximo domingo eu devo reafirmar mais categoricamente a respeito disso, que nós vamos voltar para esse texto. Isso aqui é uma introdução. Então eles descem e vão para o Getsemane. E vocês sabem o que acontece no Getsemane. Mas aqui é nesse texto logo que você percebe. Depois de dizer essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Que hora que Jesus está falando? Fábio, que hora você acha da qual Jesus está falando? Que hora é essa? O que é que estava perto, faltando 12 horas para chegar? O ponto alto da nossa salvação. A cruz, né? É chegada a hora. Está se aproximando. É chegada a hora. E ele não pede para que o Pai o livrasse. Ele pede ao Pai para que o fosse glorificado, e ele tem dignidade para ser glorificado, porque ele diz: glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não há temor, não há um pedido para que fosse passada aquela hora, ainda que lá no Getsemane ele tenha dito: se possível, passa de mim esse cálice, mas toda a oração dele terminava, as 3 vezes ele dizia: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É chegado o momento cruel, em que ele nos substituiria, e certamente o peso dos nossos pecados sobre ele.
certamente o levava a clamar por que o pai havia abandonado. Pai, é chegada a hora, e o que ele pede é: glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Que coisa gostosa, a gente está lidando aqui com essa particularidade da Trindade, do Deus Trino. Disse recentemente que Deus não precisava de nós, nem precisa, mas é o amor dele. Ele nos criou para demonstrar o seu amor e imprimir em nós atributos que ele quer e permite que tenhamos, como amor, perdão, inteligência, sabedoria, mas não compartilha, pelo menos não conosco ainda, pelo menos ainda não compartilha conosco eternidade, onipresença, onisciência, eternidade, eu já falei. Perceba que ele nos criou para compartilhar da sua grandeza, por amor, imprimiu em nós. Eu estava ontem, foi ontem, eu e a irmã Josélia fomos levar o João Vitor lá na Usina da Paz. Enquanto a irmã saiu um pouco para respirar, né, que estava ali, era ambiente meio assim, insalubre, né? E o João Vitor entrou, chegou um senhor chamado Anderson. Eu não esqueci o nome dele porque eu lembrei de um lutador chamado Anderson Silva, né, para poder gravar. Depois chegou o Daniel, todos os dois eram apenados. E o Anderson começou a conversar comigo e disse uma coisa interessante. Ele falou: eu procurei o juiz porque eu estava andando com aquela pulseira. Não era pulseira, é aquela pulseira que usa aqui. E ele disse para o juiz que estava difícil para ele conseguir emprego com aquela pulseira, né? E o juiz então autorizou com que alguém o enviasse para um setor do governo para que ele pudesse encontrar lá, realmente ter essa reinserção no mercado de trabalho, né? E é muito interessante porque eu dei uma aventarola, era da Solange Pereira do carro, eu levei a aventarola, né? E apresentei para ele ler. Nesse momento sento o Daniel, mas eu vou ser preciso e rápido aqui porque eu quero falar do Anderson. E aí eu fui apresentando, eu pedi para ele dar uma olhada, aí ele escolheu aquele item número último, que é a esperança. Eu disse: para nós chegarmos na esperança, nós precisamos falar que Deus te criou por amor. Porque eu falei que Deus nos criou por nos amar. E lá diz que Deus nos criou por amor. E aí eu fui mostrando para ele, fui mencionando para ele. Ele ainda não tinha me dito que era um apenado, né? E não ia mudar, o formato de pregação seria o mesmo. E então comecei a conversar com ele e fui falando ali que não importa quem somos, seja um juiz ou qualquer que seja, o amor de Deus é o mesmo. E fui apresentando para ele, eu esqueci de compartilhar isso com você, José. Com você. Ele entregou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus. Deu um abraço nele. Mas a primeira coisa que ele ouviu, que Deus havia criado por amor. E eu sei que ele entendeu isto. Porque de fato Deus nos criou por amor. A gente pensa que Deus nos criou aleatoriamente e que só a salvação foi feita por amor porque Cristo morreu por nós. Antes mesmo de criá-lo, já havia nos amado e estabelecido isso. Então, quando nós olhamos para este momento, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. E aqui nós estamos falando de glória. Kabod, no hebraico. Aí Kabod significa foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor é muito manifestada ali para o povo naquela arca, a arca da aliança. Vocês lembram de Arlen Mafra, quando a mulher disse para ele: olha, isso aí não simboliza mais a presença de Deus, mas Jesus é a presença de Deus.
E Jesus está falando exatamente da glória que ele tinha com o Pai. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como deste a autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele fala da glória eterna, da presença majestosa de Deus. Conhecer a presença de Deus, nós vamos ver no versículo 13, não significa conhecer cientificamente, ainda que tenha uma profundidade tanto quanto um conhecimento científico. A ciência faz experimentos para dizer que isso aqui é acrílico, faz teste. Conhecer a Deus intimamente nos leva à experiência com Ele. E o que é interessante aqui, querido, Jesus falando da glória que ele tinha com o Pai, e que ele havia deixado esta glória, desceu, se tornou humano, se esvaziou, se tornando igual a nós, sem perder a sua santidade, sua divindade. Ele exatamente está lembrando disso. Pai, tanta emoção por dizer, Pai, chegou a hora. A cruz estava próxima. A nossa vitória iria se consumar talvez 12 horas depois. Era lá que ele ia gritar tetelestai. Está consumado, está pago. Você foi liberto. E ele fala nesse momento, ele vai pensar em coisas que são eternas. Ele fala daquilo que tinha convivido com o Pai. A sua oração, a oração dele era isto. E aí ele diz com o propósito, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E não foi fácil. No Getsemane, o Senhor, literalmente, o seu suor é transformado em sangue. É profundo, a ciência trabalha sobre, a medicina fala que ato é esse. O que acontece para proceder desta maneira? E aí ele diz, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, e aí ele diz, a fim de que ele, no caso, ele poderia dizer, eu conceda a vida eterna a todos aqueles que me deste. Agora ele está falando na primeira pessoa, ou ele está falando ali na terceira pessoa, não, segunda pessoa, ele está falando, né? Aqui ele diz, mas o correto poderia se dizer, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, ou que me deste. E aí ele entra sobre exatamente o versículo mais profundo, que é exatamente o cerne desse texto aqui. Ele não ora, interessante, ele não é uma oração egoísta. É uma oração para glorificar a Deus. Amadas, nossas orações, elas precisam glorificar a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará em nós, para poder fazer através de nós. Glorifique a Deus. Mesmo quando aquilo que você está buscando, mesmo aquilo que você quer muito ainda parece longe, parece que não vai acontecer, a glória de Deus não pode ser negligenciada. E faz parte da oração. Jesus está orando por si ao Pai, e ele fala do momento da chegada, a chegada daquela hora, a hora que ele veio exatamente para esta. É o momento que ele disse, eu vou pedir, se para esta hora que eu vim, pedir para que o Pai pudesse afastar? Não, né? E aí ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele poderia dizer, a mim que tu enviaste. Querida, esse conhecer aqui, para que te conheçam, não é um conhecimento meramente intelectual. E é muito interessante porque ele diz uma coisa, que te conheço a ti como um único Deus, um único.
às vezes há em nós algo de nós mesmos que quer ocupar o lugar de Deus. Mas a vida eterna que recebemos de Jesus, Ele intercede por nós, tem a ver com uma vida eterna. E Ele deixa bem claro, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Primeira parte. A que nível nós conhecemos a Deus? Não se está falando de um conhecimento teológico, um conhecimento, eu conheço a Bíblia de todos os versículos, não se trata disso. Conhecer é experiência com Deus, é vida com Deus, é transpirar aquilo que Deus quer. É único, é uno. O que tem ocupado parte do nosso coração? A vida eterna nos lembra, querido, nos leva a pensar, a olhar para o início de tudo. Domingo à noite foi maravilhosa a escolha daquele hino, viu? Perdoa-me, Senhor. Vinha conversando com a Solange agora e nós vinhamos ouvindo também esse hino, porque quando eu entreguei a vida para Jesus, esse hino representava e continua representando o desejo do meu coração. Então, quando eu ouço esse hino, meu coração chora diante de Deus. Perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Então, queridos, eu entendo que esse encontro que nós tivemos com Jesus, o que Jesus proporcionou naquela cruz, que orou por nós, e nós veremos em outro momento isto, Ele ora por si, mas não é uma oração egoísta. Mesmo estando num corpo humano, sendo Deus, mas vivendo como humano. E é espetacular quando ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Nós não temos outros deuses. Ainda que o nosso coração queira criar pequenos ídolos no nosso coração. Por isso que eu digo que é algo muito parecido com o que a ciência faz. O médico de verdade dificilmente diz para um paciente, você tem a aparência disso, você está com isso. O que disseram cometeram gravíssimos erros. O que nós achamos ruim, porque o médico nunca diz o que a gente tem, né? Não, pede logo o exame. Isso é o correto. Um homem da ciência, um homem da medicina, ele não pode dizer, olha, pela experiência, os teus olhos estão assim, tu está com isso. Os que eu sei que disseram quase mataram os pacientes. Verdade. Quase mataram os pacientes. Mas a gente fica triste quando eles não dizem o que é, né? A gente quer saber. Eles vão para quê? Para os exames, para fazer exames, não é isso? Laboratorial. Quase não sai. Ele é homem da ciência. Há um experimento. Nós não somos homens da ciência, nem mulheres da ciência, mas nós somos homens de fé. Homens e mulheres de Deus que convivem experimentando a graça de Deus e o poder da sua glória sobre nós. Aí sim se parece com a ciência. Diz assim, eu queria muito crer em Deus, mas eu não consigo. Já ouviu alguém dizer assim? Eu não consigo crer em Deus. Eu tenho dificuldade de crer em Deus. E a resposta é, você só precisa crer. É tudo que você precisa, é crer. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Querido, perceba que Jesus abre agora a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele compartilha conosco essa comunhão, esta unidade que eles têm, que ele tem, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Assim como Jesus conhecia profundamente o Pai conhecia Jesus profundamente, e o Espírito Santo o conhecia profundamente, Ele quer que nós o conheçamos. Precisamos conhecê-lo.
Não cabe no nosso coração, não cabe na nossa história o outro Deus. Ainda que seja coisas muito importantes que nós gostamos, como um açaizinho gostoso, jamais pode ocupar no meu coração, geladinho, bem denso, não pode ocupar nada do seu coração no lugar de Deus. É conhecer somente Ele. E para isso, por isso que sempre afirmo que a vida eterna não começa quando chega a morte. A vida eterna começa exatamente quando nós reconhecemos que Deus é o único Deus e que Jesus é o único Salvador enviado pelo Pai. E é Jesus Cristo a quem enviaste. E Ele reafirma aquilo que nós precisamos reafirmar. Eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me deste para fazer. Nós temos propósito de vida. A gente lamenta que muitos ainda, não estou falando para esse grupo aqui, mas ainda existe muita gente em nossa cidade, em nossa família, em nossas famílias, que não encontraram ainda o propósito para a vida. E Jesus está dizendo claramente: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra que Deus deu a Jesus a fazer foi se entregar por nós, e Ele se entregou cabalmente. Cabalmente. A oração que Jesus fez foi ouvida. E a oração que Deus ouve é a oração que é segundo a vontade dEle. Glorifica, Pai, assim como com a mesma glória que eu tinha. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Ele veio exatamente para que nós o conheçamos, quem Ele é. Não há espaço no nosso coração para o lugar de Deus, só Deus. E Ele diz, Ele afirma categoricamente que Ele glorificou Jesus, glorificou a Deus na terra. E de que maneira nós podemos glorificar? Fazendo exatamente aquilo para o qual fomos criados, para a glória de Deus, realizando a obra que Ele nos deu. Nós somos testemunhas vivas. Nós precisamos continuar glorificando a Deus, vivendo o Evangelho e proclamando este Evangelho. Encerro dizendo: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Oração totalmente respondida. Oração que nos ensina, que mostra realmente, é chamada de oração sacerdotal. E Ele de fato é um sacerdote. Ele é o único mediador entre o Pai e nós. Ele intercedeu por nós, intercedeu pelos discípulos do primeiro século, intercedeu. Você pode olhar lá no versículo 20, veja lá se está no 20, quando Deus orou por você. Eu já falei isso em outro momento, mas não custa nada de aplicar aqui. Versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Não somente por estes, Pedro, Tiago, João, os demais discípulos, mas por nós. Sinta-se amado. Vamos ficar de pé? Pense nisto. É uma simples introdução para que possamos trabalhar no domingo à noite, nesse texto, voltando um pouco mais. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos, Pai, porque esse texto fala da essência da missão, fala da obra redentora de Jesus, fala da intimidade, Senhor, que Ele tem contigo, a intimidade que nós precisamos ter contigo, Pai.
Nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos manifestar a tua glória, a tua majestade, a tua soberana santidade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a reservar o nosso coração exclusivo para ti. Todo o nosso sonho, nossa vontade, nosso propósito de vida, Senhor, seja te conhecer profundamente, ir ao lugar do encontro contigo, ouvir tua voz, aprender de ti e aprender contigo, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor Deus, moldável. Molda-nos, ó Deus. Teu filho é o grande exemplo para nós. E o mundo precisa de exemplos, ó Deus, pois somos chamados de cristãos. Pequenos Cristo. Que as pessoas possam encontrar em nós, ó Deus, o reflexo da tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a vivermos a cada dia segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, pela unidade que o Filho compartilhou conosco, para que sejamos um, assim como o Senhor, o Filho e o Espírito Santo são um. Que sejamos assim, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, consolo e o conforto do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.